Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de arquitetura que vocês pediram. Opa! No Facebook. Então, se você ainda não me tem no Facebook, o meu nome lá tá como Manda Pitty, também no Instagram. E eu sempre coloco lá, abro espaço para vocês postarem perguntas, dúvidas sobre o curso de arquitetura ou sobre qualquer outro assunto que eu saiba expor minha opinião. Então vamos lá, eu vou pegar aqui algumas perguntas de vocês. Lembrando que eu já fiz outros 3 vídeos sobre esse mesmo tema. Então se você ainda não assistiu, clique aqui, que esse foi o primeiro vídeo. Ou então clique nesse segundo vídeo. Ou então clique no terceiro, que é o mais recente que eu postei. E lá vão ter outras dúvidas. Então eu selecionei apenas as perguntas que eu ainda não respondi nos outros. Se a sua dúvida não foi respondida nesse, provavelmente foi respondida em qualquer um dos outros. Então, tem barulho aqui, porque eu estou numa praça, mas enfim. Então confira lá esses outros vídeos. E se eu não tiver respondido, aí você me pergunta lá no Facebook que eu respondo. Então vamos lá. Bom, a primeira pergunta é da Adriele Xavier e ela tá perguntando o que eu fiz no TFG, o que me motivou a fazer e se é muito difícil. Olha, o TFG, o TCC, que é trabalho final de graduação ou trabalho de conclusão de curso, é um trabalho que você faz no final do seu curso e é como se fosse assim, um advogado quando ele forma, ele tem que fazer uma prova da OAB para... Se ele passar, ele tá apto a exercer a profissão. A arquitetura é um pouco diferente, a gente não tem essa prova. Mas, em compensação, a gente tem o TFG ou TCC, que é um projeto final que a gente faz. E, inclusive, estão perguntando o que é TCC. Em uma das perguntas eu já estou respondendo de uma vez. Então, é esse trabalho, a gente faz um projeto real, a gente tem que ter um espaço real, um lote real e uma necessidade. Tá? Então é um projeto de verdade. A diferença é que você vai fazer o projeto de graça, porque ninguém vai te pagar por ele. Mas você pode vender ele depois. Então é como se fosse o começo do seu portfólio. Porque se você fizer um projeto super bacana, você pode tentar vender ele para alguma empresa que tenha interesse em construir. Bom, o meu TFG ou TCC, o tema foi habitação social. Eu fiz na minha cidade, que fica no sul de Minas, que chama Cariaçu. É uma cidade bem pequena, de aproximadamente 7.000 pessoas. E a necessidade da cidade realmente era ter um conjunto habitacional. Não sei se o vento está muito forte, mas espero que dê para me escutar. Fazer um conjunto habitacional com 200 unidades habitacionais. Então, a minha ideia inicial era fazer uma escola, mas eu não pude fazer escola porque eu queria fazer na minha cidade e não era uma necessidade real ter uma escola lá no momento. Então, o meu tema foi habitação social. Eu fiz um conjunto habitacional gigante. Vou colocar a foto aqui do lado para vocês do meu projeto, se eu conseguir achar. Porque eu não tô com o meu computador aqui, mas eu acho que eu tenho. Então eu fiz um conjunto habitacional gigante e foi muito difícil. Porque assim, a minha cidade ela não tem lei de parcelamento de solo, ela não tem nenhuma lei, não existe lei na minha cidade. Então eu tive que pegar as leis da cidade do lado, que é Pouso Alegre, e aplicar na minha cidade como base, porque eu não tinha lei nenhuma para poder fazer o meu estudo, né? Então foi assim que eu fiz. E o complicado mesmo foi que o meu terreno ele era muito irregular, eu não tinha a planta do terreno nem nada, então eu tive que fazer o meu terreno todo no AutoCAD. Depois passar pro Revit, que foi outra coisa bem complicada, porque eu resolvi fazer o meu TFG no Revit e eu não sabia mexer no Revit. Então, eu fui aprendendo a mexer no Revit à medida que eu ia fazendo o meu TFG. E isso complica. Então, quando você for fazer o seu trabalho final de graduação, escolha um programa que você domine, por favor. Não faça a mesma burrice que eu fiz, porque eu perdi muito tempo do meu trabalho aprendendo a mexer no programa, sendo que se eu estivesse fazendo num programa que eu já tinha habilidade, assim, já saberia mexer, eu não ia perder esse tempo. Então, isso foi muito complicado. E na minha faculdade acontece da seguinte forma: no 7º período,
a gente faz a monografia e no 8º período a gente faz o trabalho mesmo, o trabalho prático. A minha monografia estava incompleta, a parte do programa, que é a parte mais importante. Então, quando eu fui fazer o meu projeto, eu tive que refazer a monografia, essa parte da monografia, para depois começar o projeto. Então, foi uma coisa também que me atrasou. Então, foi osso. STFG foi osso. A última semana eu não dormia. Eu passei 6 dias direto sem dormir na última semana, porque minha orientadora virou pra mim e falou assim: você não vai conseguir, você não vai passar. Se você for pra banca, você vai tomar pau, porque o seu projeto não tá pronto, você não tem conteúdo suficiente pra apresentar numa banca final. E ela me falou isso na quinta-feira e a minha banca era na segunda-feira. Olha que gente boa. Então, o que eu fiz? Eu já tava sem dormir terça e quarta, isso foi na quinta, eu chorei horrores, eu cheguei em casa aos prantos, eu chorava, entrei em desespero, aí eu não dormi na quinta, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. De domingo pra segunda, eu dormi 3 horas, e aí eu acordei, fui, apresentei, linda, maravilhosa e diva, e passei. E pronto, eu acho o seguinte: se você acha que você tem capacidade de passar, foda-se o que o seu orientador fala. Mentira, não leve o pé da letra, mas assim, o orientador tá lá pra te orientar. Se ele fala que você não tem capacidade de passar porque o seu projeto tá incompleto, escute ele. Mas se você é uma pessoa teimosa assim como eu, e eu falei, eu vou passar e ponto final, eu não fiz isso tudo à toa e eu não vou fazer mais 6 meses de TFG, então mete a cara e faz, porque se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, tá? Isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre essa pergunta. Próxima pergunta. Caroline Lima: qual curso me ajudará mais na faculdade de arquitetura? Design de interiores ou edificação? Olha, eu não acho que uma pessoa que quem quer fazer arquitetura, eu não acho que quem quer fazer arquitetura tenha que fazer um curso antes. Eu não acho isso, sei lá, não acho que tem necessidade, entendeu? Mas se você já faz um curso de design de interiores e aí você quer fazer arquitetura, aí tudo bem, até que faz sentido. Mas eu não acho que você tenha que fazer um curso de design de interiores só pra fazer arquitetura, entendeu? Até porque no curso de arquitetura você vai aprender muita coisa que está incluído no curso de design de interiores. Então acaba que a arquitetura engloba meio que um pouco de cada curso. E edificações também, acaba que você vai aprender isso no curso de arquitetura, né? A não ser que você faça um curso de edificações, depois, tipo, focado só em edificações, que eu não entendi muito bem o que seria um curso de edificações. Sei lá. Então, acho que não tem necessidade de fazer, e se você... Depois que você terminou o curso, você acha que ficou assim, faltando alguma coisa, aí você procura um curso pra você fazer depois, mais focado naquilo que você quer. Tipo, eu tô fazendo curso de construção sustentável agora que eu terminei a faculdade. Mas por quê? Porque eu gosto dessa área e que eu quero me especializar nessa área, eu quero aprender mais sobre esse tema, e eu acho que na faculdade eu não aprendi o suficiente sobre isso. Então, por isso que eu tô fazendo, tá? Então, deixa pra fazer esses cursos depois que você fizer a faculdade, se você sentir necessidade. Kathleen Vilvert, não sei se é bem assim que fala o seu sobrenome. Você gastava muito com os trabalhos, as maquetes... Não. Você gastava muito com os trabalhos? As maquetes eram realmente muito difíceis de fazer? Ou dá pra levar numa boa? Olha, os trabalhos, o que fica caro nos trabalhos é a plotagem, que é você imprimir. Então, por exemplo, se você vai fazer um projeto que você tem que imprimir 5, 6 pranchas A1 ou A0, acaba ficando caro, porque cada prancha dessa custa em média uns R$4. A1 preto e branco. Uns R$3,50. A1? Não é isso tudo, não. Tá, enfim. Uma prancha preto e branco A1 custa de 3 a 5 a 6 reais, depende do lugar que você for imprimir. Uma A0 já é mais caro, porque A0 é o dobro de A1. Então aí vai ser uns 6, 7, 8, 9, 10 reais, depende de onde você vai plotar. Agora, se o seu trabalho tem que ser colorido, se você tem que imprimir uma prancha A0 colorida, aí você vai pagar uma baba de um dinheiro que você vai pagar, sei lá, uns 30, 40 reais. Por aí. Por prancha, porque aí é muito caro, é desse tamanho assim o papel, não dá nem pra segurar. Então,
é isso que fica caro, é a plotagem, porque o trabalho em si você não vai gastar muito, tipo, você vai gastar energia, você vai gastar internet, você vai gastar paciência, você vai gastar seu computador, mas você não vai gastar dinheiro, porque você que vai fazer o projeto, ou à mão ou no computador. Se for à mão, nem precisa imprimir. Eu fazia a maioria dos meus projetos à mão, porque eu gosto de colorir, eu gosto de desenhar. Até o penúltimo período eu ainda tava fazendo trabalho à mão, os professores riam de mim, porque tipo, oi, você faz trabalho à mão. Mas enfim, eu gosto, é uma coisa minha. Agora, em relação às maquetes, as maquetes elas são um pouco complicadas, porque é o seguinte, a gente sempre faz o projeto inteiro pra por último fazer uma maquete, porque a maquete é o tipo, contra o projeto pronto você vai fazer uma maquete. E o projeto nunca termina, você só finaliza um projeto quando acaba o tempo pra entregar. Então, a maquete sempre ficava para a última hora. Eu ia fazer a maquete 2 horas antes de entregar o meu projeto. E a maquete ficava uma bosta. Por quê? Porque eu fazia em cima da hora. E eu sempre achava que eu ia fazer uma maquete foda. Não, nesse trabalho eu vou fazer uma maquete maravilhosa. Eu vou usar isso e não sei o quê. Mas não, a realidade não é assim, tá? Você faz a maquete com qualquer material que você achar na sua frente. Se você achar uma caixa de... Elas não podem aparecer em coisa, sabia? Enfim, se você achar uma caixa de palito de fósforo, você vai usar na sua maquete pra fazer alguma coisa. Sei lá, você vai usar qualquer coisa. Você vai começar a arrancar mato assim, ó, do jardim da sua casa pra fazer matinho da maquete, não sei o quê. Você vai ver que a sua criatividade é mais aflorada do que você imagina. As minhas maquetes ficavam péssimas. Péssimas. Porque... povo barulhento. Porque eu sempre fazia de última hora. Então é isso. Maquete não é complicado. Se você fizer com antecedência, você vai conseguir fazer uma maquete bonitinha, tá? É muito legal fazer maquete, eu adoro. Bom, próximo. Carol Silva. Qual é, em média, o prazo de entrega de trabalhos? Passavam de um dia para o outro? E as provas? Era de desenho, cálculos ou teoria mesmo? Manda, beijo, amo os teus vídeos. Beijo, Carol. É o seguinte, os trabalhos, os professores, o sol foi embora. Mas tudo bem. Os professores, eles costumam passar um roteiro no começo do período, já com todas as datas de trabalho, tipo TP1, TP2, TP3, provas, etc. Só que o problema é o seguinte, eu sempre deixava pra última hora. Então, se o trabalho era pra terça-feira, eu começava a fazer na segunda. Se o trabalho era pra sexta-feira, eu começava a fazer na quinta. Porque eu sempre fui assim. Sempre fui. E aí o que acontecia? Se era um trabalho muito grande, os professores, por exemplo, passavam com 2 semanas de antecedência. Só que eu nunca começava com 2 semanas de antecedência. Quando era em grupo, o meu grupo era igual eu. Então a gente fazia no último dia. E aí a gente virava noites e noites fazendo trabalho, porque tava sempre pra última hora, entendeu? Se a gente fizesse um pouquinho por dia, a gente não precisava virar à noite fazendo trabalho, mas a gente não fazia, ponto final, a vida é assim, e formei. Acabou, chega. Então é isso. O que ela perguntou mais? Não lembro. Agora realmente tinha algumas coisas que os professores passavam pro dia seguinte. Por exemplo, amanhã vai ter um seminário sobre esse texto. Aí passava o texto pra gente. Era tipo 2, 3, 4, 5 páginas. Aí a gente tinha que ler o texto pra chegar no dia seguinte sabendo o assunto, pra gente fazer um seminário e discutir sobre o assunto. Mas não era nada muito assim, uau, vou morrer fazendo isso aqui. Então sempre tinha... Com antecedência, isso vai depender do seu professor, vai depender da sua faculdade, é uma coisa muito relativa. Questão das provas. Prova de desenho, não é bem prova de desenho. Pelo menos na minha faculdade, a gente tinha matéria de desenho, que era expressão e representação. E o professor passava uns exercícios, a gente tinha um caderninho onde a gente ia fazendo os exercícios. E aí, sei lá, de 15 em 15 dias, ele recolhe... Não, mentira, tipo...
umas 3 vezes no período, ele recolhia o caderno, dava visto nos desenhos e dava nota. Então, por exemplo, se você fizesse todos os desenhos, você ganhava total. Se você fizesse faltando um, faltando dois, ou fizesse com muito pouco capricho, aí você tirava, sei lá, 60%, 70%, 80%. E não tinha prova de desenho, sabe? Igual o desenho técnico, a gente tinha um trabalho. Então, a gente tinha um trabalho de desenhar uma casa. Aí ele deu a casa pra gente e falou, vocês vão desenhar essa casa. Aí a gente tinha que desenhar com a espessura de linha certinho, que no caso, a espessura da lapiseira. Então, basicamente as provas de desenho eram assim. Agora as matérias teóricas tem prova normal, tipo prova de história, prova de materiais de construção, prova das matérias exatas. Então, são provas normais. Débora Eric Reis Amaro. O que você acha do urbanismo? Pra mim, arquitetura e urbanismo é a mesma coisa, tá interligado e tá junto e misturado e é a mesma coisa. Tanto é que eles juntaram, ó, agora é arquitetura e urbanismo. Porque se você constrói um prédio, automaticamente você tem que pensar no entorno do prédio. Então você pensa no passeio, pensa na rua, pensa no cruzamento, pensa numa praça, pensa, sei lá, pra mim isso como que eu vou explicar? Pra mim urbanismo é a mesma coisa que arquitetura. Basicamente isso. Porque eu não consigo pensar num edifício só. Eu penso no edifício, mas eu penso no entorno do edifício. O que aquele edifício vai proporcionar para o entorno, ou o que vai causar, sei lá, impacto, essas coisas assim. E isso, querendo ou não, é urbanismo. Então, para mim, o urbanismo é a continuação da arquitetura. A Débora Eric Reis Amaro de novo. Você pretende fazer alguma pós? No quê? E por quê? Eu já tô fazendo a pós em construção sustentável, porque é a área que eu gosto de trabalhar e eu gosto dessa questão de sustentabilidade, de materiais construtivos alternativos que poluem menos e que prejudicam menos a natureza e tal, porque querendo ou não, um dia tudo vai acabar, né? E assim, quanto mais a gente conseguir recursos que sejam renováveis, melhor. Então, é isso. Maria Júlia Pires. Além da estrutura de uma casa ou edifício, o que mais é preciso fazer e pensar em um projeto de arquitetura? Em tudo. Você tem que pensar em tudo. Um projeto de arquitetura não é simplesmente você fazer um projeto de uma casinha onde vai morar uma família e tal. Não é isso. Você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar na estrutura da casa, você tem que pensar nos materiais que você vai usar, você tem que pensar no posicionamento da casa em relação ao sol, porque se você faz um posicionamento errado, acaba que a insolação vai ser péssima e a casa vai ficar quente no verão e vai ficar fria no inverno. Você tem que pensar na ventilação, porque você tem que colocar as janelas de uma forma que tenha um fluxo de ventilação dentro da casa. Você tem que pensar na família que vai morar lá, quais são os costumes da família, porque querendo ou não, cada pessoa é de um jeito e tem costumes diferentes e tem culturas diferentes, então tudo acaba influenciando no conforto dentro daquela casa, ou dentro daquele edifício, ou dentro daquele prédio, ou naquela praça, ou em qualquer lugar que você for construir, planejar, enfim. Nem sei o que eu tô falando mais, estou até perdida. Então você tem que pensar em tudo. Inclusive você tem que pensar no preço, porque se um cliente vira pra você e fala, eu tenho X pra construir uma casa, e você faz uma casa pra ele, um projeto de uma casa pra ele, que vai custar 10x, como que ele vai construir a casa, me diz? Não vai construir. Você fez o projeto à toa. Ele pagou pelo projeto e não vai ter a casa dele. Por quê? Porque você não pensou na questão da economia de material, de espaço e enfim, tudo. Então você tem que pensar nisso também. Você também tem que pensar no terreno, se é um terreno irregular, se é um terreno regular. Se ele for um terreno irregular, você pode aproveitar isso e fazer uma casa que tenha vários pavimentos separados e intercalados, e enfim.
Você também tem que pensar na estética, porque, querendo ou não, ele vai querer uma casa bonita. Você tem que pensar em tudo, você tem que ser quase um gênio. Maria Júlia perguntou também, como são as provas que envolvem desenho? Eu já falei. Letícia Prudente, qual foi a matéria que teve maior importância no seu curso? A matéria que teve maior importância foi a que eu menos dei importância. Olha que legal. Foi uma matéria de uma professora que tinha uma cara de bobinha e a gente achava que a matéria dela não valia de nada. Só que a matéria dela era muito importante, principalmente para depois que a gente formasse. Por quê? Porque ela ensinou pra gente como fazer contrato. Você lembra disso, Ana? A gente não deu importância nenhuma pra essa matéria. E hoje eu sinto muita falta dessa matéria. Por quê? Ela ensinou como que a gente fazia contrato, como que a gente lidava com o cliente, como que você tem que se impor com o cliente, como que você trata, tudo em questão de profissionalismo depois que você sai da faculdade. Porque a gente não dava valor porque a gente ainda estava na faculdade e estava, sei lá, tipo, distante da gente isso. Mas hoje eu vejo que faz muita falta, porque hoje eu tenho contato com o cliente, hoje eu tenho que conversar com o cliente, tenho que negociar com o cliente, tenho que aguentar cliente me ligando o dia inteiro e é assim mesmo, e fazer o que? A vida é assim. E eu não dei importância. Então, hoje, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na Nath, coitada, arquiteta, minha amiga, e perguntar, Nath, o que eu faço? Nath, me ajuda, eu tenho um pepino pra resolver. Nath, assina isso aqui pra mim porque o meu call ainda não chegou. Então a Nath que tá me salvando, porque eu não prestei atenção nessa matéria. Simples assim. E eu não lembro o nome dessa matéria, você lembra? Também não lembro. Pessoas andando de skate. Anderson Matheus Basílio. Manda, um arquiteto ganha uma única vez pelo desenho, projeto, ou ganha durante a construção também, já que ele terá que acompanhar para ver se está tudo conforme planejado. Funciona da seguinte forma, tudo que você colocar no contrato você tem que cumprir. Então, por exemplo, nos meus contratos eu coloco lá que o cliente tem direito a 2 visitas semanais enquanto está acontecendo a obra. Então 2 vezes por semana eu vou lá e acompanho a obra. Isso está dentro do orçamento que ele já me pagou. Mas se ele quiser que eu vá lá 7 vezes por semana, ele vai ter que me pagar mais. Por cada visita que eu fizer, ele vai me pagar um valor. Outra coisa, arquiteto não ganha só pelo projeto. O arquiteto tem parceria com as pessoas que trabalham na obra. Então, por exemplo, tem parceria com pedreiro, tem parceria com marceneiro, tem parceria com vidraceiro, com todo mundo. Então, nem sempre é assim, mas na maioria das vezes, Só um minuto, tem uma criança andando de bicicleta aqui. Na maioria das vezes, 10% de tudo que é pago para essas pessoas vem para o arquiteto. Por quê? Se você consegue uma parceria com um pedreiro, por exemplo, toda obra que você tiver, você já sabe que ele é de confiança, você trabalhou com ele, o trabalho dele é bom, você vai indicar ele para o cliente. E ele vai te pagar uma porcentagem por isso, porque ninguém faz nada de graça, não é? Então, você vai ganhar 10% de tudo que ele receber do cliente. Então, você não ganha só pelo projeto, você ganha também pela execução. Então, por exemplo, se você fazer parceria com lojas de imóveis planejados, todo cliente que você mandar para lá e você fizer o projeto, encaminhar o projeto para eles, eles vão te pagar 10% daquilo que o cliente comprar na loja. Também vale para lojas de decoração, como Leroy Merlin, o que mais? Tokstok, Telha Norte, todas essas empresas assim, a maioria trabalham com parceria com arquitetos. Marcelo Augusto Jesus. O que é croquis? Croquis nada mais, nada menos que um desenho rápido. Um desenho de observação rápido ou um desenho de criação rápido. É você pegar um papel, tirar aquilo que está na sua cabeça e colocar no papel o mais rápido possível. Nem sempre fica bom, tá? Mas o croquis, ele mostra a essência daquilo que você tá querendo mostrar. Então, por exemplo, se vocês repararem os croquis do Oscar Niemeyer, ele faz tipo 3 riscos e pronto, o croquis tá pronto e você consegue entender exatamente qual que é aquela obra que tá desenhada. Ele tem um croquis da Igrejinha da Pampulha, que você olha pro croquis, tem 10 linhas no desenho. E você sabe que parem de gritar, crianças! Você olha pro desenho, você sabe que é a Igrejinha da Pampulha. Por quê? Porque ele é foda.
só por isso. Porque se eu for desenhar a igrejinha da Pampulha, eu vou ficar 2 horas desenhando. Eu vou desenhar cada linha que tem na igrejinha da Pampulha. Eu vou desenhar porque eu sou muito perfeccionista e eu sou muito detalhista e eu não sei fazer croquis. Eu não sirvo pra fazer croquis, eu sirvo pra fazer desenho de observação. Pra isso que a pessoa que serve, tá? Croquis não é comigo. Camila Martins. São muitas aulas de história no curso e elas são realmente importantes na hora de criar um projeto? Depende da faculdade, você tem que olhar a grade da sua faculdade e ver quais aulas relacionadas à história vão ter. Mas a gente tinha pelo menos uma aula de história por período. E elas sim são importantes, porque aí você vai aprender tudo sobre a criação das cidades e tal. E aí você acaba aprendendo também tendências, por exemplo, barroco, como que eu vou explicar? Esses estilos arquitetônicos que, querendo ou não, influenciam na arquitetura de hoje. Então, por exemplo, você pode ter um estilo que você gosta de coisas mais rebuscadas e tal, cheio de detalhinhos, não sei o que e tal, então você vai se identificar mais com o estilo barroco. Ou então, você não, você gosta de coisas mais simples. Hello, estou gravando. Você pode gostar de coisas mais simples, mais limpas e tal, e você vai se identificar mais com o estilo moderno, estilo contemporâneo, não sei o que e tal. Então, a história da arquitetura é muito importante por causa disso. E a gente aprende também sobre a criação das cidades e tal, e é muito interessante. Eu não gosto muito de história, mas as aulas de história, elas acabam te ajudando na hora que você for estudar, principalmente o urbanismo, porque foi toda uma evolução, assim, as cidades foram começando meio que amontoadas assim e depois foram se ajeitando e tal. Tem cidades que foram planejadas, tipo Belo Horizonte foi planejado, mas depois meio que perdeu a linha porque cresceu demais. Brasília foi planejado. Então é muito interessante estudar isso, principalmente se você gosta de urbanismo. E agora? Juliana Lima. Na área de exatas, os professores fazem uma revisão ou é só ensinado conteúdos avançados? Não, eles não fazem revisão. O que você aprendeu no colégio fica no colégio. Você vai aprender agora a faculdade. É tipo assim, eu amo física, sou alucinada por física. E as matérias de exatas que eram mais voltadas para física, eu tinha mais facilidade. Mas os professores não fazem uma revisão do que você aprendeu no colégio. O que você aprendeu, ponto final. Se você não aprendeu, você se vira e arruma um jeito de aprender. Porque você vai precisar disso para fazer algum cálculo ali de estrutura, de não sei o que, de resistência de material. E é foda. Mas assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Os professores, eles ensinam, eles passam o que você precisa aprender. Então, você estuda e aprende. Mas não faz revisão do que você teria que aprender no colégio. Pelo menos os meus professores não fizeram, não. Ingrid Coelho, qual a média que se ganha depois que se forma? Isso é muito relativo. Você pode ganhar 50 mil reais, quanto você pode ganhar 500 reais. Se você for trabalhar numa empresa, você com certeza vai ter um teto salarial, né? Que eu espero que seja mais que o salário mínimo. Então, é relativo. Eu, por exemplo, eu trabalho como autônoma. Então tem mês que eu ganho mais, tem mês que eu ganho menos. Por quê? Porque se um mês eu tô fazendo 3, 4, 5 projetos e no outro mês eu não tô fazendo projeto nenhum, automaticamente no outro mês eu vou ganhar menos. Mas ainda assim eu tenho os projetos que eu fiz anteriormente que eu ainda tô ganhando comissão, como eu expliquei pra vocês antes, tá? Então, sei lá, não sei uma média. Até porque eu tô começando agora, né? Então... Tiffany Santos, o que é TFG? Pra que serve? É muito difícil de fazer? Eu não sei porque que eu curti essa, porque eu já respondi, mas tudo bem. Já tá respondido. E depois ela perguntou, qual o melhor turno para fazer faculdade? Tem várias perguntas, eu vou lendo uma de cada vez, senão eu vou fazer uma confusão total. O melhor turno pra mim é de manhã, porque na minha faculdade tem a opção de fazer de manhã, que é integral, de manhã e à tarde, e tem a opção de fazer à noite. Sendo que, se você fizer integral, você forma em 4 anos, porque são 8 períodos. Se você fizer à noite, são 5 anos, porque são 10 períodos. Eu preferi fazer de manhã porque eu tinha a possibilidade de formar em menos tempo. Mas, se você tem que trabalhar para poder estudar, você não pode deixar de trabalhar e tal, então eu sugiro que você estude à noite. Muitas pessoas que eu conheço estudam à noite e conseguem trabalhar de manhã e de tarde.
Agora quem faz só de manhã pode trabalhar à tarde, quem faz só de tarde pode trabalhar de manhã. Mas eu prefiro o integral, porque eu consegui formar em menos tempo. Mas isso vai de cada um, da necessidade de cada um. Qual o prazo de entrega de trabalhos? Isso eu já falei, depende da matéria, depende do professor, mas eles costumam passar um roteiro no começo do período, já com todas as datas dos trabalhos e das provas. Depois que acabou de fazer sua faculdade, você ficou meio perdida por já ter acabado? Completamente perturbada. Por quê? Eu tava acostumada a fazer trabalhos pra faculdade, a ter uma faculdade, tipo, ir pra faculdade, faculdade. E depois que forma, tipo, meio que eu não sei o que eu tenho que fazer da vida. Eu tô completamente perdida, porque agora eu sou uma arquiteta, cara. E eu não tô preparada pra ser uma arquiteta. Você tá preparada pra ser uma arquiteta? Eu não tô. Mentira, tá nada, você falou que não tá. Eu não tô, por mais que eu já esteja fazendo projetos, eu olho pra mim e eu não me enxergo como uma adulta independente que vai fazer minha própria vida e sair de casa e casar, ter filhos e constituir uma família, sabe? Isso meio que me assusta, porque eu ainda me enxergo como 18 anos, eu não me enxergo com 23, ainda não acostumei com essa ideia, tá? Então, não sei, tô um pouco assustada com isso. O outro também deve caber, o outro é de 16 GB, esse é de 8, o outro gravou 15 minutos, esse também gravou 15, então o outro também cabe. Você trabalha por si próprio ou trabalha para algum escritório específico? Beijos. Beijos. Então, como eu já falei, eu trabalho como autônoma, mas eu pretendo trabalhar no escritório, porque querendo ou não, no escritório você ganha muito mais experiência, você vai estar em contato com pessoas que já trabalham com arquitetura há mais tempo, já tem clientes afins assim aos montes e já teve experiências que você ainda não teve. Então eu pretendo sim trabalhar em um escritório quando eu voltar para o Brasil, ano que vem, no caso. Não, eu volto esse ano, mas eu pretendo começar a trabalhar ano que vem. Vitor e Carol: é difícil criar um projeto quando a questão é criatividade? Não consigo ser criativa quando estou sob pressão. Olha, uma dica de amiga: se você não consegue ser criativa quando você está sob pressão, desiste da arquitetura, minha filha, porque a arquitetura é só pressão. É assim, você tem que fazer isso aqui pra amanhã, ponto final. Aí você tem que se virar e fazer. Ou então seu cliente vira e fala assim: eu mudei de ideia, eu não quero mais assim, eu quero de ponta cabeça, eu quero tudo ao contrário. Se era tudo branco, agora eu quero tudo preto. É assim, a vida é assim, as pessoas são assim, doidas. Então você tem que ser criativo, você tem que se virar e fazer o negócio tudo de novo, tudo ao contrário do que você fez. Então, minha filha, abre a caixinha aí da criatividade e vai embora, porque você vai ver que no começo é difícil você realmente ter criatividade, começar a fazer o trem. Mas quando você começa a estudar algumas obras análogas, começa a ver umas coisas assim mais ou menos no estilo que você tá querendo e tal, você começa a juntar uma peça na outra e o negócio começa a acontecer. Então, calma que no final tudo tá certo. Bruna Serione. Isso mesmo? É. Manda, acompanho seus vídeos há muito tempo e adoro o seu canal. Obrigada. Já vi que você se matou pra fazer o seu TFG, realmente. Que você precisou mudar de última hora o projeto e já consigo deduzir quantas noites você perdeu de sono e quantas vezes não se descabelou de desespero. Really. Mas ano que vem eu começo o meu e ouvir sua experiência mais detalhada seria incrível. PS, estou amando seus vlogs de intercâmbio. Beijos. Beijo, Bruna. Obrigada pelo carinho. E eu já contei mais ou menos o que aconteceu no meu TFG, né? Mas deixa eu contar pra vocês qual foi, assim, o problema, assim, os problemas que eu enfrentei. Então, já falei sobre o meu tema, já falei as minhas dificuldades, mas o que aconteceu? Quando eu fui fazer a minha matrícula no começo do ano, eu não consegui fazer a minha matrícula. Então, eu fiquei atrasada. Eu comecei atrasada. Vamos esperar um amigo de skate. Aí eu não consegui fazer a minha inscrição, aí eu tive que mandar um e-mail pra São Paulo pra conseguir me inscrever no curso e tal, papapá. Aí eu comecei
comecei 15 dias depois que todo mundo. 15 dias não, 14 dias para ser mais exata. Então já comecei atrasada. E eu não tinha o meu programa da monografia. Então o que eu tive que fazer? Tive que fazer o meu programa de novo. Aí eu atrasei mais ainda. E eu não tinha uma orientadora. Aí me passaram o nome da orientadora errada. Então eu fiquei mais uma semana sem orientação. E aí lá se vão 3 semanas de aula. E aí tá, quando eu consegui uma orientadora, eu não conhecia ela, eu não tinha intimidade nenhuma com a professora, eu não sabia como que ela era, mas enfim, deu tudo certo no final. E aí a gente começou a desenvolver o meu projeto. O meu projeto é tipo assim, a linha que eu tinha que seguir era essa. Meu projeto estava aqui. E eu estava seguindo essa. Tipo, eu estava fazendo uma coisa que não tinha nada a ver com o meu projeto. O meu projeto é habitação social. Eu estava fazendo o programa de oficinas. Oficina de cursos profissionalizantes para colocar dentro do meu projeto. Só que o meu projeto, que é bom, eu não estava fazendo. Eu estava fazendo outra coisa. Então, o que eu fiz? Levei um tapa na cara, falei assim, acorda pra vida, o seu projeto não é esse. Aí o que eu fiz? Esqueci as oficinas, deixo as oficinas pra lá, voltei pro meu projeto e comecei a fazer. Fiz meu projeto, fiz, coloquei lá o que eu ia fazer, quantas unidades habitacionais eu precisava, que eram 200, que tipo de habitação eu ia fazer. Eu escolhi fazer edifícios. Poderia ter feito casas? Poderia, mas eu escolhi fazer edifícios. Por quê? Numa cidade tão pequena, por que escolher edifício? Porque o meu lote não tinha espaço suficiente para fazer 200 casas, entendeu? Ia ficar um trem tudo montuado, assim. E aí eu decidi por fazer edifícios. Fiz edifícios de 4 pavimentos e 3 apartamentos por pavimento, lindo, maravilhoso, não sei o quê. Só que todos os meus professores, quando olhavam para o meu trabalho, falavam: por que você está fazendo edifícios? E eu falava, porque é a única opção que eu tenho, não sei o que e tal. Mas esse sempre era isso sempre era o que eles perguntavam. Então na primeira banca foi isso que me perguntaram. Só que eu não tinha uma resposta pronta na minha cabeça. Eu sabia que eu tinha que fazer edifício, mas eu não sabia explicar o porquê. E essa foi toda a minha questão. Então eu continuei fazendo, fui fazendo, todo mundo contra, eu fui fazendo. E todo mundo falando, não faz edifício, não faz edifício. Aí, 15 dias antes da minha banca final, porque tem a banca intermediária e tem a banca final, são 2 bancas. 15 dias antes da minha banca final, a minha orientadora vira pra mim e fala: Amanda, por que você tá fazendo edifício? Você não pode fazer edifício, eles não vão aceitar, a não ser que você tenha um argumento muito bom pra poder explicar isso. Então hoje você vai pra casa, você vai pensar por que você tá fazendo edifício. Se você não tiver um argumento bom, você não vai fazer edifício. Você vai ter que mudar seu projeto inteiro. Sim, tá bom, beleza, vou pra casa, vou pensar. Fui pra casa, sabe o que eu fiz? Eu peguei toda a minha implantação que tava prontinha, com as vagas de estacionamento, tudo pronto, sei que, retificação de linha, de curva de linha, as ruas estavam todas prontinhas. Eu rasguei e fiz de novo. Fiz outra implantação. Mas continuou com o prédio. Beleza. Cheguei no dia seguinte pra minha orientadora, coloquei papelzinho em cima da mesa, ela olhou. O que é isso, Amanda? Mudei. Como que você me muda o trem 15 dias antes da banca? Mudei, eu quis mudar, mudei, não tava bom, não gostei, agora sim tá bom, tá do jeito que eu quero. Amanda, você tinha que mudar o tipo de edificação, de prédio pra casa, você não tinha que mudar a implantação. Mas eu quis mudar e eu quero fazer prédio. Vai ficar prédio. Beleza. Fiz prédio, continuei fazendo, fui fazer, tava fazendo Revit, então eu ia fazendo 3D junto com a planta, junto com tudo junto, não sei o que, misturado e tal. Aquela confusão toda. Eu sei que eu tive que sair de trabalho, eu tive que sair da vida, eu tive que sair do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, eu não tinha mais vida social, eu só fazia meu TFG. Só isso, minha vida era pra isso. E aí fui fazendo, chegou o dia da banca, cheguei lá, os professores escutaram tudo que eu tinha pra falar, eu escrevi tudo que eu tinha pra falar, todos os tópicos que eu tinha que falar. Na minha apresentação eu escrevi no papel, fui escrevendo tudo, isso no mesmo dia, porque eu não tive tempo pra fazer isso antes, né? Porque eu fiquei fazendo meu projeto até no dia da apresentação. Fui escrevendo, pronto. Li aquele negócio 5 vezes, decorei e fui apresentar.
Apresentei e falei tudo. Falei por que eu tinha escolhido edifício, porque não tinha espaço suficiente para eu fazer casa e a necessidade era de 200 habitações. Não adiantava eu fazer 100, porque eles já tinham entregue 60 da outra vez e continuaram pessoas morando em áreas de risco, porque lá tem alagamento, não sei o que e tal. Expliquei tudo. Eu sei que eles não questionaram nada. Eles não questionaram nada no meu projeto. E aí a minha professora ficou assim, de boca aberta, né? Eu tô assim, vai boba, vai falar que eu não vou passar. Passei, e aí? E aí foi isso, essa foi a minha novela. Depois eu vou gravar um vídeo só falando do meu TFG, mostrando meu TFG, falando toda a história, toda a novela do meu TFG, que foi em custo, foi... Até a Ana tava com medo de eu não passar. Eu tava tão desesperada pra não passar que até ela ficou com medo dela não passar, pelo meu desespero. Chorou, eu chorava, e eu chorava horrores, eu chorava. Coitado, meu namorado achou que ia ficar viúvo antes de casar, porque a única coisa que eu fazia da vida era TFG e chorar. Não fazia mais nada. Ai, a vida é assim, tá? Se prepare para o TFG, porque a pior coisa que pode acontecer na sua vida é fazer um TFG. Próxima pergunta. Gabriel Oliveira. Como é a arquitetura do país atual que você está? Curiosidades e afins. Já falei e repito. Você é linda e talentosa. Abraço. Obrigada, Gabriel. Olha, durante os vlogs que eu tô postando, eu faço algumas observações sobre a arquitetura daqui. Mas, em geral, o que eu posso concluir é que aqui onde eu estou, que é a Odivelas, a arquitetura é bem antiga. Então, a cidade é mais antiga e tal. Então, dá pra você ver nitidamente que os prédios são antigos. Quando a gente vai pro centro de Lisboa, é completamente diferente daqui. É tipo água e vinho. É completamente diferente. Os prédios lá são todos modernos, sabe? Todos de vidro e de alumínio e não sei o que. Aquelas estruturas assim, meio irregulares e umas janelas alternadas. É muito foda. Só que eu sou apaixonada também com a arquitetura antiga, dessas casinhas de pedra, sabe? Tipo colônia francesa. Sou apaixonada com esse tipo de arquitetura. E aqui também tem, Odivelas tem essas casinhas, essas vilas, essas ruas estreitas, que mal passa um carro. Eu acho isso muito legal. E mais ali pra parte da Baixa de Lisboa e tal, também tem isso. Tem a parte que tem os edifícios novos e tem a parte que tem os edifícios muito antigos. Então também tem essas ruazinhas de pedra e tal, que tem as ruelas. Gente, é muito legal. Então durante os vlogs eu vou postando pra vocês, vou filmando tudo e vou mostrando o que eu tô achando de mais interessante. Vai subir? Tá, também vou daqui a pouquinho. E aí eu vou postando uma coisa que eu fiquei encucada desde o dia que eu cheguei aqui, é que os carros aqui, eles param em cima do passeio. Eles ocupam o lugar dos pedestres, sabe? Eu acho isso um absurdo, porque você tem que ir pra rua pra poder passar, porque o passeio tá ocupado por carros. E tem lugar aqui que o passeio acaba, tipo assim, o passeio é desse tamanho o passeio. Cabe uma pessoa só. Aí, de repente, o passeio vai fazendo assim, ó. Acaba, não tem passeio, você tem que andar no meio da rua. E eu fico tentando imaginar como que um cadeirante anda. Como que um cadeirante anda nos passeios aqui de Odivelas? Não anda, porque os passeios são todos assim e não são retinhos, são todos de pedra e tal. Então eu imagino que seja realmente muito complicado de um cadeirante andar nos passeios daqui, porque pelo jeito não tem lei nenhuma que padronize os passeios. Vamos lá. Guilherme Cardoso. É muito difícil atender todas as exigências dos clientes nos projetos. É um pouco complicado quando o cliente ele não tem muita noção das coisas. Então, por exemplo, o que mais complica é que eles querem tudo e não querem pagar quase nada. Então, por exemplo, eu quero Vamos supor, eu quero fazer uma reforma, eu quero quebrar todas essas paredes, eu quero trocar todas as janelas, eu quero trocar o piso, eu quero colocar um rebaixamento de gesso, eu quero pintar toda a casa, colocar um porcelanato no chão, quero trocar também todas as pastilhas da cozinha, quero trocar todos os armários, mas eu tenho um orçamento de 20 mil reais. Então,
Você faz o projeto que ela quer, o que ele quer, você faz todo o projeto bonitinho. Ah, eu quero isso dessa cor, eu quero armário desse tipo, eu quero puxador desse tipo, eu quero também trocar os armários, os guarda-roupas, não sei o que, papapá. Você faz o projeto, mas você vai deixar bem claro, fala assim, olha, é o seguinte, eu tô fazendo o projeto do jeito que você quer, mas nesse orçamento que você tem, não tem como. Você vai gastar no mínimo 5 vezes mais do que você tá querendo gastar para fazer isso tudo que você tá querendo. Porque sempre é assim, o cliente sempre quer tudo do bom, do melhor, mais bonito, maravilhoso, mais moderno e tal, mas ele não quer pagar por isso, ele quer pagar uma mixaria, ele quer pagar tipo 20% do que ele vai realmente precisar gastar para poder fazer tudo que ele quer. Então essa é a parte mais complicada, sabe? Agora a questão de, assim, de exigência de estilo, de projeto e tal, é uma coisa que já dá pra ir levando, assim, sabe? Por exemplo, eu quero uma sala moderna e tal, não sei o que. Aí você fala, tem esse sofá aqui que fica legal, não, mas eu não gosto. Mas então tem aquele ali, mas eu não gosto, eu gosto daquele. Tá, beleza, mas aquele ali não é o estilo que você tá querendo. Você vai colocar uma sala toda moderna e colocar um sofá rústico, tipo, pode ser que fique bom, mas pode ser que fique uma droga. Então, você tem que direcionar o seu cliente para aquilo que vai ficar bom ou aquilo que vai ficar ruim. Mesmo que ele fale, eu não gosto desse, mas às vezes quando ele vê o resultado final e ele vê aquele sofá no conjunto todo, aí ele vai ver que, não, realmente, você tinha razão, fica bom mesmo. E aquele que eu ia escolher não ia ficar tão bom. Ou então, eu gostei desse lustre. Não, mas esse lustre aí não vai ficar legal com a mesa que você escolheu, com a mesa de jantar e tal, por causa da cor, ou por causa do estilo, enfim. Ou até porque o rebaixamento de gesso lá não suporta esse tipo de lustre, sei lá. Você tem que argumentar com o seu cliente para ele realmente ver Você tem que argumentar com o seu cliente para ele realmente ver o que vai ficar bom e o que não vai, porque ele não tem a visão que a gente tem. Então muitas vezes a gente fala, ele não consegue visualizar aquilo, mas se a gente coloca no papel, se a gente faz o projeto, entrega para ele, faz um 3D, aí ele consegue visualizar e consegue entender o que você está querendo dizer. Vamos lá. Alisson Amaro manda: como você já sabe, estou fazendo curso também de arquitetura e gostaria que você me respondesse uma pergunta. É preciso fazer um curso avançado de AutoCAD para quem tem necessidade de aprender? Obrigado desde já. Por nada. AutoCAD é assim, né? Quando eu fiz o curso, não existia o Revit. Na verdade, existia, mas quase ninguém conhecia. O que eu indico para as pessoas? Se você vai fazer um curso de AutoCAD, eu indico que você faça um curso de Revit, ao invés de fazer o AutoCAD. Por quê? O Revit é um programa 3D da Autodesk, que a Autodesk fez o AutoCAD e agora fez o Revit. E o que é o Revit? É um 3D avançado, é um AutoCAD avançado. Por quê? Com o Revit você faz o projeto e você faz a maquete eletrônica ao mesmo tempo. Então você consegue visualizar como é que tá ficando, porque muitas vezes você faz um projeto achando que tá lindo, maravilhoso, e quando você vai fazer a maquete para realmente ver como que vai ficar aquela volumetria, você vê que não ficou legal. E aí você tem que mudar o projeto todo. No Revit você tem essa opção de você fazer e já fazer no 3D, e aí você já vai colocando as alturas de pé direito e tal, e você já vê, quando você tá fazendo, você já vê como que vai ficar. Então se você vê que não ficou legal, é só você mudar desde o começo. Então eu indico pra vocês já aprender o Revit ao invés de aprender o AutoCAD, tá? Porque o Revit é muito mais completo, muito mais legal, muito mais foda, muito mais tudo. Amo Revit de paixão e odeio AutoCAD. Jéssica Ferreira: está difícil pra você arrumar trabalho na sua área por conta própria, sem ter que trabalhar num escritório específico? Dá pra viver tranquilamente? Amo seus vídeos. Beijos, linda. Linda é você. Beijo.
Olha, eu trabalho como autônoma e desde o começo, até mesmo de eu formado, terminar meu TFG, eu já tinha cliente. Então, isso vai muito de indicação, sabe? Então, uma amiga minha me indicou pro sobrinho dela e aí eu fiz o projeto da reforma do apartamento dele e ele me indicou pra mãe dele e eu fiz a reforma do apartamento da mãe dele. Aí a minha tia me contratou pra fazer a reforma do apartamento dela. Então, tipo assim, acaba que uma pessoa vai indicando a outra. Se você faz um trabalho bom, por exemplo, eu fiz a reforma lá de um apartamento. E aí foi uma pessoa lá na casa, nesse apartamento, e viu, nossa, mas como seu apartamento tá bonito, tá, você reformou, não, adorei. Ah, eu fiz com essa arquiteta aqui. E já passa o número e passa o nome. Tipo assim, você já acaba criando ali o seu portfólio, não só no papel, mas a pessoa já vê e vê que o trabalho ficou bom, gostou do estilo, gostou do seu trabalho, e aí acaba que você vai sendo indicado para outras pessoas. Por exemplo, quando eu voltar para o Brasil, eu já tenho cliente me esperando eu voltar para eu poder fazer uma reforma de uma casa. Então isso é muito bacana, porque se você tem um relacionamento bom com seus clientes, automaticamente eles vão te indicar para outros clientes. Isso é muito legal. Então tenha um relacionamento bom com seus clientes, por mais que eles sejam difíceis e complicados. Todo mundo é assim, gente, não adianta. E sim, dá pra viver assim. Pelo menos eu tô vivendo assim, né? Então, Vitor de Oliveira, livros de arquitetura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo uma lista de livros que eu sugiro que vocês leiam e que vocês tenham em casa para consultar, para servir de referência e tal. Porque se eu vou falar todos aqui, são muitos e eu não vou lembrar todos os nomes de cabeça. Então, Vitor, eu vou deixar aqui embaixo, ok? Você dá uma olhadinha aqui, são livros que tem para comprar no Brasil mesmo, não tem problema algum. Livrarias maiores costumam ter todos esses. Lucas Borges. Eu gostaria de saber se quando você fez o vestibular, precisou de fazer uma prova separada para saber se você tinha habilidades específicas. Quando eu fiz, na minha faculdade não tinha prova de desenho, de habilidade. Não tinha, mas em algumas faculdades tem. Eu sei que deixa eu pensar. Na UENG tem e em várias outras faculdades sim, mas eu não precisei fazer. E eu gosto muito de desenho, sempre desenhei desde criança, então acho que pra mim não seria um problema, assim, sabe? Eu acho que eu conseguiria passar. Mas tem muita gente que tem medo disso, que não tem noção nenhuma de desenho e que acaba não passando no vestibular por conta dessa prova de habilidade de desenho. Mas na minha faculdade não teve. Eu estudei no Isabella Hendricks, na Praça da Liberdade, aí em BH. E a última pergunta é da minha xará, Amanda Alves. Tinha algum site, videoaula que te ajudava com as exatas? Ou você costumava se virar sozinha mesmo? Tá russo. Bom, não tinha nenhum site, nenhuma videoaula, nem nada do tipo, porque eu sempre tive muita facilidade em exatas. Eu tinha mais dificuldade nas matérias de química e biologia e tal, mas em exatas eu sempre tive facilidade. E os professores, eles explicavam bem as matérias, sabe? Então eu nunca tive muito problema com isso. Agora a questão é você realmente pegar a matéria, estudar e ver algum professor que possa te ajudar. Eu até cheguei a fazer isso, meu professor de física. Eu tava em dúvida numa matéria, eu entrei em contato com ele, com o meu professor de física do colégio, perguntei pra ele e ele me explicou. E assim, foi o único problema que eu tive, que foi, eu acho que na matéria de resistências de materiais, alguma coisa do tipo, que era um cálculo que eu não tava conseguindo entender, mas como ele era um professor muito bom de física, eu pedi ajuda pra ele, ele me ensinou e é isso, consegui. Bom, essas foram as perguntas que vocês deixaram. Se eu deixei de responder alguma pergunta, me desculpe, mas é porque realmente tem nos outros vídeos e eu não ia responder de novo, tá? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais, é só curte esse vídeo aqui que eu vou fazer muito mais vídeos de arquitetura. Eu já tenho um monte, né? Mas vocês sempre querem mais. E é isso, um beijo pra vocês e até a próxima.